Bom, então, tem uma autora, Ana Cláudia Quintana, ela tem uma série de livros, ela é uma médica paliativa, e ela fala muito sobre esse final, né? Esse finalzinho da vida, como é, o que que as pessoas sentem, o que que elas pedem. O primeiro dela foi esse aqui, ó. A morte é um dia que vale a pena viver. Vai de encontro ao que a Natasha falou, né? Então, no dia da minha morte, eu quero estar vivo para saber o que está acontecendo. É um processo que é meu e eu espero estar ali passando por aquilo também, né? E aí, desse livro, resultou esse outro aqui, Histórias Lindas de Morrer, que são relatos das pessoas que ela entrevistou no primeiro livro. Também é maravilhoso. Depois, ela fez esse aqui, ó, para a vida toda valer a pena viver. Então seria, será que eu deixo para viver só quando chegou a hora, né? Que eu tenho uma doença, que eu tenho algum problema? A gente precisa ir vivendo dia a dia. E paralelo a esse livro que ela fez, né? Ela tinha uma paciente que chamava Ana Michele Soares. E essa Ana Michele, ela escreveu 3 livros. Olha, eu cheia de livros hoje, né? E ela era uma paciente oncológica. Enquanto Eu Respirar, foi o primeiro livro dela. Ela era uma paciente oncológica e ela foi colocando nesses livros, esse aqui foi o segundo e esse foi o terceiro, que na verdade, quando ele foi lançado, ela já tinha falecido. Ela já tinha escrito, mas ela faleceu antes do lançamento. Então, esses livros aqui são muito interessantes para a gente ver, né? Enquanto eu estou respirando, ainda existe vida. E se existe vida, eu tenho desejos. Porque às vezes a gente coloca, né, o doente, o enfermo, numa situação de que ele, não sabe mais o que ele quer, deixa que eu cuido de tudo, e não é bem por aí. E aí, uma coisa também que a gente falou no vídeo passado, né, quem cuida de quem cuida, ela também fez um livro, Cuidar até o Fim, falando um pouco assim, né, como que é esse processo de quem está cuidando de quem está indo ali caminhando para a finitude mesmo. Então, Uhum. assim, são livros que não são psicanalíticos, mas que são maravilhosos para a gente entender esse processo, entender como que é, falar sobre, que é o que vai dando um lugarzinho para a gente aí, né? A única coisa que a gente sabe na vida é que a gente nasce e que a gente morre. E o que que a gente faz Sim. nesse intervalo, né? Existe um intervalo aí para a gente fazer o que for melhor para a gente. Tem esse entre o meio do caminho, né? Entre nascer e morrer, e é um meio do caminho que a gente nem sabe quanto tempo é, né? No fim das contas, tem aquela frase ótima do Antônio Cândido que fala que tempo é o tecido da nossa vida, no fim das contas. Por isso que ele achava, por exemplo, muito bárbaro, não bárbaro no sentido bom, muito bárbaro no sentido da barbárie, quando a gente falava que tempo é dinheiro. Ele falava, não, tempo é o que a única coisa que a gente tem na vida. E a gente nem sabe quanto também, né? Então, é muito curioso. Isso que você falou da. Eu adorei as dicas de livros, eu amei os títulos. Cada título eu achei mais interessante que o outro. Mas quando a gente está falando de morte, eu uma vez ouvindo também um podcast, até a preparação desse, que me fugiu o nome, mas era uma enfermeira paliativa também. Ela falou uma coisa super bonita, que ela fala do mesmo jeito que o corpo sabe parir, o corpo também sabe morrer. O corpo sabe morrer, tem processos que não são da ordem do racional, que são da ordem biológica mesmo. Eu achei bonito isso que ela fala. O corpo sabe nascer e sabe morrer. Eu achei isso muito bonito. E uma coisa que você falou, que tem, a gente está falando, pegando esses exemplos de, por exemplo, doenças terminais, processos de cuidado, quando tem, por exemplo, esse exemplo que você traz, da enfermeira perguntando de qual é o seu último desejo, o que você quer fazer, enfim, e muitas vezes até eles falam, eu queria comer a comida da minha mãe, são coisas muito infraordinárias, assim, são coisas do cotidiano. Uma das coisas que eu acho interessante do processo analítico é que todo mundo fala que quando a gente está lá no fim da vida, no leito de morte, enfim, a gente faz esse balanço da vida, né? Nossa, eu queria ter feito tal coisa, não deveria ter feito tal coisa, queria ter. Enfim, X coisas. Eu acho que o grande lance do processo analítico também é ajudar a gente a fazer esse balanço da vida sobre para onde está indo nossa libido, o que está sendo o nosso desejo, antes da gente chegar nesse lugar, né? A gente ir conseguindo fazer esse balanço ao longo da vida. Porque tem uma questão também que a gente estava conversando,
Acho que eu comecei o vídeo falando disso até, que lutos eles vão existir na vida. A questão é como a gente vai conseguir atravessá-los. E não é a ideia de acelerar esse luto. Eu acho que tem um ponto também, né? Que parece que. Parece não, né? Na sociedade neoliberal, que a gente tem que medicar tudo, tudo tem que ser muito rápido, não pode sofrer nem um pouquinho e tem que estar feliz o tempo todo. Eu acho que a psicanálise, nesse espaço, traz quase que a validação para esse sofrimento e que esse sofrimento ele precisa existir e ele tem o tempo dele de existir. E a gente vai, acho que a função do analista nesse momento, por exemplo, de lutos, qualquer que seja o luto, é estar junto e entendendo, ok, isso aconteceu. O que a gente faz a partir disso? E isso é muito aos poucos. Eu acho que tem uma das coisas que a gente estava falando é que não é função da análise acelerar processos de luto ou falar aquela coisa, não vai doer, não, vai passar rapidinho. Não, o luto vai passar o tempo que ele vai ter que passar. Ele tem um tempo dele, a gente vai dar conta dele do jeito que a gente conseguir. E isso já é muita coisa, né?